professor, o grande derrotado da noite foi Manuel Alegre? Eu julgo que não, na exata medida em que, a meu ver, a expectativa era derrota e, portanto, eu julgo que o alcance... Repare, a primeira prioridade de Manuel Alegre, em face da fragmentação dos candidatos à esquerda e da fragmentação dos apoios, era forçar uma segunda volta. Aliás, isso foi claro. Falhou nesse objetivo? E falhou nesse objetivo. Falhou nesse objetivo, poderá ter sido também penalizado pela abstenção, mas, em regra, a abstenção penaliza sempre mais quem ganha. E porquê? Porque há um efeito de saída dos eleitores quando se antecipa um vencedor e, portanto, quando ele é dado de forma muito sistemática como um provável vencedor. Mas seja como for, o principal objetivo, Manuel Alegre sabia que, por si só, a sua candidatura não tinha capacidade para enfrentar Cavaco Silva. E, portanto, a lógica era tentar levar a uma segunda volta. E reunir os apoios do Bloco de Esquerda do Partido Socialista acabou por condicionou Manuel Alegre bastante ao longo da campanha? Sim, isso hoje parece-me líquido. Não Este falavam a mesma resultado? linguagem. Repare, Manuel Alegre estava prisioneiro, por um lado, da incompatibilidade dos apoios e, portanto, não podia agradar a gregos e troianos, isso era impossível. Ali numa campanha eleitoral... Não poderia estar nem contra, nem ao lado do exatamente. governo. E, por outro lado, também estava prisioneiro de grande parte das medidas agressivas para os eleitores, num momento de crise muito complicada, não poderem ser criticadas. E isso também coartou muito da exploração do espaço eleitoral. E, portanto, ele estava como que condenado a ter que gerir uma fatia de eleitorado muito exígua. E foi o que se verificou. Aliás, as sondagens não andaram muito longe disso. E, portanto, eu não direi que é um grande derrotado no sentido de olhar só para a candidatura. Se agora extrapolarmos e olharmos para uma outra dimensão das eleições, que é se elas canibalizam ou não canibalizam as legislativas e a ação política, isso é outra dimensão. E eu julgo que, embora não muito, mas enfraquece um pouco a capacidade de ação do Partido Socialista. E por aí o Partido Socialista não se atravessou muito na campanha, porque também sabia que corria esse risco. Manteve sempre algum distanciamento. Manteve algum distanciamento, isso era previsto. E há e podemos discutir aqui, se a candidatura de Fernando Nobre não foi também uma espécie de Manuel Alegre de Mário Soares, que do ponto de vista eleitoral foi buscar exatamente o mesmo segmento eleitoral, que é um segmento muito que adere muito à lógica da cidadania e da participação e da elevação da sociedade civil, se assim quisermos. Há um espaço na sociedade, não está organizada, mas em campanhas eleitorais isto pode ser captado. E, portanto, no fundo, replicou aquilo que Manuel Alegre tinha feito praticamente a Mário Soares. Mas é uma escala muito mais pequena. É uma escala mais pequena, sim, é evidente. Mas a escala também desceu para todas. Eu quero aqui notar que o próprio Cavaco Silva não está ferido de legitimidade, mas é verdade que, embora tenha tido uma vitória percentual, ele perdeu 530 mil votos. E todos eles perderam, exatamente porque a base de votantes baixou muito, não é? E o facto da base de votantes baixar a este nível não significa que não haja legitimidade de quem governa, quem ganha, neste caso, do Presidente, mas os apoios eleitorais de todos os candidatos baixaram. E, neste caso, Cavaco Silva baixou 530 mil votos. E, portanto, não há um perdedor nesse sentido, não é? Nesse sentido, eu considero que não há um perdedor. Se bem que depois a contabilidade dos ganhos e perdas cada um faz em função de outros fatores. Mas, do ponto de vista global, eu não diria que há um grande perdedor, porque era claramente antecipado, não tinha nem forças suficientes para lutar contra Cavaco Silva numa primeira volta, e a desagregação, e eu repito isto porque isto é muito importante, enquanto Cavaco Silva tinha apoios coesos e congruentes. E o apoio da direita. E extravasou para além do eleitorado, a esquerda estava muito fragmentada e o principal candidato não tinha coesão nem congruência nos apoios. Essa fragmentação da esquerda foi decisiva para os resultados da noite de ontem? Sim, com esta abstenção foi fatal, não é? Acabou por esta penalizar. É claramente fatal. E, portanto, mas eu noto aqui que gostava de notar que estas eleições revelaram, sobretudo do ponto de vista, uma erosão muito significativa dos apoios eleitorais às instituições políticas. E recordo ainda mais que foi uma questão que não foi, eu concordo com o que acabou de dizer, no exato medida em que quase todos os líderes políticos deitaram esta questão, que é uma questão muito importante para o sistema político, para debaixo do tapete. E, em alguns casos, tentaram, inclusive Cavaco Silva, no seu discurso, passar culpas para os problemas que houve com o cartão
Cartão do cidadão. Do cidadão. Houve muitos eleitores que não conseguiram votar, e houve algumas demoras. E a questão de fundo foi... Não foram 3 milhões. Nem nada que se pareça, Lígia, não tem significativo. Penso eu que não tem significado. Não terá impacto. Não. O número de eleitores não conseguiu Não tem votar. seguramente impacto para este gigantismo destes números, não tem seguramente impacto. De maneira que há aqui uma inflação justificativa de algumas desgraças do sistema e dos atores políticos que são normalmente atribuídas à técnica, mas isso seria outra discussão. Jorge, Fernando Nobre, o candidato independente, captou 14,1% dos votos, saiu com distinção destas eleições presidenciais, acabou por ser, ao longo da noite, uma surpresa, de acordo com algumas opiniões que li e pude ouvir. Vão começar a multiplicar-se estes candidatos independentes? É pouco frequente o aparecimento de candidatos independentes e começa a ser, então... Começam a multiplicar-se. Na realidade, como disse muito bem há bocado, Nobre veio um bocado na sequência do que foi Alegre nas últimas eleições. E Alegre consegue praticamente 1 milhão de votos. Na realidade, lembra-se que na altura tínhamos Cavaco Silva, tínhamos Mário Soares como candidato pelo PS e o candidato da sociedade civil, Manuel Alegre. Neste momento, há aqui uma troca. Manuel Alegre é o candidato do Partido Socialista ou se quisermos ao contrário, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, se calhar é capaz de ser mais esta a ordem do que a outra, sim. E temos Nobre, que aparece como um candidato que, pelo menos publicamente, aparece como tendo sido lançado em determinado aspecto pela família, pelo clã Soares, muito apoiado, Isabel Soares aparece várias vezes na campanha, e o tal candidato da sociedade civil. Veja-se a realidade, mesmo em termos de percentagem, e as percentagens é tudo muito interessante, mas depende da base, temos um número de votos muito inferior. Portanto, quando Nobre vem dizer nós provamos pela primeira vez que um candidato da sociedade civil, eu vi ontem o professor Marcelo dizer e Lourdes Pinta Silva. Não, e Manuel Alegre nas últimas eleições teve 20% dos votos, 1 milhão de votos, e neste momento temos a tal sociedade civil que passa para... Fernando Nobre, alguma parte, esse tal candidato, mas tem 500 mil votos, ou seja, metade do que tinha Alegre. Por outro lado, o tal voto do José Manuel Coelho é interessante pelas suas implicações, se calhar mais regionais, mas de qualquer maneira, se temos 4,5% desta base de protestantes, é fraco, é curto. Quer dizer, também vi dizer que há aqui uma grande onda de protesto. Com 4,5% do eleitorado, não vejo onde haja uma grande protesto. É interessante porque realmente é um candidato que basicamente as suas ações de campanha foi entregar o submarino e foi na Madeira andar em cima do carro funerário. Basicamente, pouco mais do que isto fez, porque mostravam na televisão às vezes os almoços e os jantares e era uma mesa pouco maior do que esta, portanto eram 20 pessoas, 50 pessoas no máximo. Conseguir este tipo de votos é interessante porque mostra que, apesar de tudo, ainda há muita gente que, estando descontente, não está aliada. Porque este, para mim, é o grande problema. E por isso eu dizia que é importante percebermos a diferença entre o que são os votos nulos, brancos, o que são os votos de abstenção, o que é que são os votos de lá ir e expressar de alguma forma. A mim não me preocupa que haja deslocação de votos, e vê-se muitas vezes, e essa parte preocupa-me, por exemplo, quando em alguns outros países se viram votos de protesto, estávamos a falar de 15, 20% do eleitorado. O que me preocupa é aquele eleitorado que não vai, que não se presta a de maneira nenhuma tomar posições. E esse tem sido um bocado o nosso problema. Independentemente de se concordar ou não concordar, é para mim um dos grandes problemas deste país que desde setembro, ou agosto do ano passado, quando estava claro que iam ser tomadas o tipo de medidas que vieram a ser tomadas em termos económicos, não houve qualquer mobilização. Houve aquela greve geral com alguma mobilização, mas nada especial, mas em Portugal não se viu nenhuma mobilização da tal sociedade civil. E estamos a falar de manifestações, coisas do género, que independentemente das pessoas concordarem ou não concordarem, não está aqui uma posição de eu concordar ou não concordar com as medidas que foram tomadas, tem que haver muita gente que foi afetada que devia dizer contra. Portanto, a mim o que me preocupa neste país não é propriamente o que as pessoas não vão lá, é sobretudo que as pessoas não vão lá e estão-se a marimbar para isto. O desinteresse. Olhando agora para Francisco Lopes, o candidato do PCP conseguiu captar o eleitorado, os votos do eleitorado do PCP. Como disse há pouco o Francisco, não comprometeu. Não surpreendeu, mas também não comprometeu.
Não, a campanha de Francisco Lopes, como é tradicional no PCP, são réplicas de campanhas partidárias. O partido aí o que visa é garantir a sua base eleitoral de apoio e, portanto, a sua ligação à sociedade. E essa missão foi cumprida de garantir sim, a lógica é sempre essa. Eleitoral. E, portanto, depois, em termos comparativos, mais voto, menos voto, mas a lógica é essa. Também, não, digamos, comparativamente a Jerónimo de Sousa nas anteriores eleições teve menos votos. Mas estas comparações assim nuas e cruas também não são fáceis de fazer. No global e em termos de sentido político e, se quiser, até de simbologia para o partido, o que interessa é garantir as bases mínimas de apoio e ele garantiu. E as campanhas... É um forte candidato para próximas eleições presidenciais? Bom, isso não direi. Agora que é um forte candidato à sucessão no partido, é. E, portanto, muitas vezes estas candidaturas, quer dizer, a lógica do Partido Comunista é um bocado, não sendo estranho ao sistema político, mas é estranho às eleições presidenciais. E, portanto, o partido joga noutro tabuleiro, e, em regra, joga líderes de futuro, para o próprio partido. Isto já aconteceu em várias circunstâncias, não sempre, mas acontece. Com Carvalhas, com o próprio Jerónimo, e, portanto, há ali uma zona de teste para as lideranças, porque isso é muito importante para a exposição pública, para o próprio treino político. Este resultado lança... Sim, claramente. Os objetivos não é disputar a eleição presidencial, é disputar a manutenção de uma base de apoio que, no caso do PCP, é, em regra, rígida, mas que tem alguma volatilidade e, portanto, é preciso segurá-la. E o partido, não sendo um partido de poder, tem que lutar nestes terrenos para manter a sua base de apoio. E depois tem os problemas intrapartidários, que necessariamente também precisa de tratar, e aproveita muito as eleições para testar e solidificar essa luta. E, portanto, também do ponto de vista analítico, quando se faz comparação, ganhou, perdeu, é preciso ver o que é que cada um tem como objetivo em cada eleição. E agora, para terminarmos, olhamos para os resultados de Defensor Moura, conseguiu 1,57% dos votos. O que é que falhou nesta candidatura de Moura? Moura não era uma candidatura, não é? As eleições presidenciais, quer dizer, uma candidatura no sentido estruturante do termo, era uma candidatura também vocacionada só para uma crítica muito orientada à Dómina, com um determinado padrão de argumentos muito orientados para as questões da corrupção, do clientelismo, isolada, sem apoio, sem máquina, sem estrutura, e, portanto, são uma espécie de candidaturas tribunícias, muito na lógica do José Coelho, mas que estava completamente deslocada da capacidade competitiva e, portanto, lutou com poucas armas, com aquelas que tinha, e era esperado, aliás, acho que até teve um resultado para além daquilo que eu esperava que viesse a ter. E o que é que diferencia aqui o Defensor Moura de José Manuel Coelho, já que foram candidaturas sem grandes máquinas partidárias? Ainda assim, tem uma diferença de cerca de 3%. Nestas candidaturas, a ideia da máquina não conta nada, porque as campanhas modernas, nestes casos, usam outras máquinas que não as máquinas partidárias. Usam a máquina dos meios de comunicação, a mediatização. E depois diferenciam-se também pela estrutura argumentativa. E Coelho passa mais numa lógica de captação de uma determinada lógica de protesto. Vamos lá ver. A forma como o cidadão se relaciona com o sistema político, se virmos isto do ponto de vista da dimensão de protesto, a dimensão de protesto tem várias configurações. Uma é a saída, ou seja, as pessoas não vão, e, por exemplo, podemos olhar isso pela abstenção, vista do ponto de vista estruturante. Não vão porque não foram mobilizadas pela campanha, não vão porque a oferta política do momento não era atrativa. Não Temos vão... poucos segundos, professor, peço desculpa interrompê-lo. E, portanto, captam lógicas diferentes de protesto. E a única que era orientada tipicamente para uma natureza de protesto antipolítica era José Manuel Coelho. Agradeço a ambos a presença neste Assembleia Geral, que regressa amanhã, como habitualmente, às 5h30 em ponto aqui no ETV. Já a seguir não perca grande jornal com João Oliveira Ferreira, Ruben Bispo e Alexandra Ferreira. Tenham uma boa tarde.